Esse é um daqueles vídeos muito difíceis de fazer, principalmente porque eu vi a verdade com os meus próprios olhos e eu demorei muito para parar de acreditar nas mentiras do PT. E eu precisava trazer isso daqui, por mais que reconhecer esse processo, às vezes, reconhecer nossos erros, dá aquela sensação de nossa, como que eu me permiti viver isso, né? Mas é uma coisa que eu preciso fechar até na cabeça de vocês. Quem chegou depois sabe que eu sou ex-petista, né? Quem está chegando aqui agora acompanhou todas as lições, as 43 lições, sabe um pouco da minha história, mas é um vídeo que eu estava devendo para vocês e que eu tenho certeza que pode ajudar milhões de pessoas a entenderem o que o PT fez ao longo de todos esses anos. Então é um vídeo que é muito importante que você compartilhe, porque eu acredito que ele vai ficar com mais de 3 minutos, então ele não vai mostrar para outras pessoas. E esse vídeo aqui, ele pode ser decisivo para que milhões de brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos, entendam e consigam se libertar dessa ideologia maldita que tem destruído o nosso país. Então vamos lá. Eu vou te contar uma coisa que para mim é a coisa mais humilhante que já me aconteceu, né? Que não foi perder o dinheiro, não foi ter sido traída, foi olhar a verdade nos olhos e eu não consegui enxergar. Na universidade, de fato, eu fui muito capturada. Não à força, com livros. Com professores que eu admirava e com textos que me diziam que o mundo se dividia entre opressores e oprimidos e que eu, como mulher preta, precisava lutar para mudar o sistema e que eu era uma oprimida e que eu tinha que ocupar esse lugar de oprimida. Eu comprei essa ideia inteira e eu votei seguidamente na esquerda com muita convicção. E aí veio o programa Mais Médicos, eu fui uma das professoras na formação dos médicos cubanos em Belo Horizonte. Numa sala de aula, Cuba era maravilhosa, era um sistema exemplar, era uma solidariedade internacional que estava acontecendo, mas no corredor, quando ninguém estava ouvindo, Bárbara, a gente quer sair daqui, mas não pode. O governo pagava mais de 10 mil reais por médico, eles recebiam uma migalha. A família era refém em Cuba. Se eles desertassem, eram 8 anos sem voltar. Eu olhei nos olhos de gente que os olhos pediam socorro em voz baixa. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu relevei, eu segui votando igual. Porque eu ainda acreditava que dava para mudar o sistema por dentro. Eu me formei para isso. Eu fiz matérias de gestão pública querendo mudar o SUS e querendo gerar resultado na ponta para a população. Eu entrei na Secretaria Municipal de Saúde em Ribeirão das Neves, num governo do PT. E em pouco tempo eu vi uma politicagem rasteira, o favorecimento, tudo que eu tentava implementar esbarrava no muro de quem tinha compromisso única e exclusivamente com o poder. Até que eu questionei na época o secretário adjunto de saúde e ele respondeu com uma cara de paisagem que política é assim mesmo. Naquele momento algo desmontou dentro de mim. Eu pedi exoneração e saí. Mas sabe o que o sistema faz? Ele te oferece uma segunda chance de continuar acreditando. E surgiu a oportunidade no ano seguinte de eu ir para a Secretaria Estadual de Saúde de Minas. E eu pensei, no estado vai ser diferente. Tem muito recurso, as pessoas querem fazer as coisas de verdade. Só que a maquinaria era a mesma, era o mesmo jogo, agora no nível estadual. O PT de cima para baixo. E foi ali que eu me convenci de que política era assim mesmo. De que não fazia sentido lutar pela população porque nunca ia chegar na ponta. Existia um abismo. Eu vi tudo isso, eu vivi tudo isso. E ainda assim, eu não conectei com o que eu acreditava na hora de socar o dedo na urna. Quando uma crença, ela vira identidade, a verdade, ela vira uma ameaça. O seu cérebro para de buscar aquilo que é real e ele passa a proteger quem você acredita ser. Eu não era burra. Eu estava amarrada. O primeiro estalo veio em 2018, quando eu briguei feio com meu marido por causa da eleição. Porque eu tinha certeza absoluta de que se o Bolsonaro ganhasse, no dia seguinte, eu estaria morta. A esquerda tinha me convencido de que era isso que ia acontecer com os pretos. Eles fazem isso. Bolsonaro ganhou e no dia seguinte eu estava viva. Não só viva. O tempo foi passando e eu fui vendo com os meus próprios olhos, ninguém me falou. Políticas que beneficiavam toda a população. Eu vi inclusão real, eu vi ação real. O oposto do que tinham me vendido. E aquilo me acendeu mais um alerta. Mas ainda não era suficiente. O que foi decisivo para mim foi a pandemia. Porque eu vi um homem, Bolsonaro, lutando por cada brasileiro, enquanto o sistema vendia, através das mídias, uma realidade completamente diferente do que eu estava vendo com os meus olhos. A distância entre o que eu via acontecer e o que a narrativa oficial dizia que estava acontecendo
ficou grande demais para mim para poder ignorar. E foi ali que essa amarra se rompeu de vez. Não foi num clique, foi um rasgo. Ficou claro para mim que o coro autoritário da esquerda, durante a emergência sanitária, era, na verdade, o sintoma do jogo que importa, o jogo geopolítico. E a partir dali eu passei a defender abertamente o que eu já sentia, mas que eu não tinha coragem de admitir para mim mesmo. Não foi um momento, foi uma travessia de anos. E eu te conto isso porque talvez agora você esteja olhando para alguma verdade na sua vida e não esteja conseguindo ouvir. Não porque você é fraca, mas porque essa amarra virou uma identidade. E cortar parece que é cortar um pedaço de você, mas não é. É cortar o que alguém instalou e que você confundiu com a sua própria identidade consigo mesmo. Então chegou a hora, de fato, de nós, que hoje temos clareza de como esse processo acontece, de como a esquerda utiliza as ferramentas de manipulação, de nós entendermos que as pessoas mais humildes, elas não votam na esquerda porque elas são burras, não, de forma alguma. Pelo contrário, na construção dos meus conteúdos, eu tenho percebido cada vez mais a inteligência do povo brasileiro, porque aqui nessa rede social que você está agora, nesse perfil, você vê pessoas de todos os tipos e elas entendem aquilo que eu falo. Por quê? Porque elas não são desprovidas de inteligência, muito pelo contrário. Muitas vezes nós podemos ter assim, uma categorização rápida, né, de falar que a esquerda é burra, e não. É formada de pessoas muito inteligentes. E muitas dessas pessoas estão passando por um processo, assim como uma mulher custa sair de um relacionamento abusivo, elas passam pelo processo de negação. Não é possível que ele fez isso com toda a população. Não é possível que a esquerda nos enganou todo esse tempo. Sim. Não só é possível, como nós estamos vendo isso cada vez mais claro com os escândalos do INSS, com os escândalos do Banco Master, com todos esses escândalos que você está vendo com seus olhos. Você precisa enxergar a verdade. Você precisa enxergar a verdade. Os passaportes que foram bloqueados, negados, cancelados, até que seja investigado, todo o programa Mais Médico não foi à toa. De fato, o que aconteceu aqui foi sim um regime para beneficiar a Cuba, através da exploração do trabalho dos médicos. E às vezes eu sei o quanto isso é difícil de acreditar. Porque a fala é diferente. Porque uma pessoa, ela simplesmente não fala, ó, estou trazendo médicos cubanos aqui para poder oferecer um servicinho aí para vocês na ponta, no programa Saúde da Família, mas eles vão vir num regime análogo à escravidão. Eles não vão falar isso. Eles vão falar e vão pegar naquilo que mais te dói. E através disso, vão construir dentro da sua cabeça de que eles são os salvadores. É tudo muito bem pensado. Eles conhecem a psicologia humana de cabo a rabo. Então, para que a gente consiga, de fato, vencer esse processo, nós precisamos estar de olhos muito abertos e nunca, jamais, negligenciar a inteligência dos brasileiros. Eu conto com vocês para espalhar essa mensagem, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso à verdade.